Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar fundo em uma das maiores, se não a maior, controvérsia da história antiga. Com certeza. É um único parágrafo. 90 palavras que poderiam ser a prova mais antiga, fora da Bíblia, de que Jesus Cristo realmente existiu. Exato. Só que tem um problema, né? Um problemão. Por séculos, ninguém consegue concordar sobre quem de fato escreveu esse parágrafo. É isso. A gente está falando do famoso Testimonium Flaviano, um trecho que aparece nos escritos de Flávio Joséfo, que era um historiador judeu lá do primeiro século. Certo, e a pergunta que divide o mundo acadêmico é: foi o próprio Joséfo quem escreveu? Ou foi uma fraude, uma inserção feita séculos depois por um escritor cristão? E esse debate, que já é antigo, pegou fogo de novo, né? Pegou fogo. E por causa de um livro recente da Oxford University Press, Josephus and Jesus, de um autor chamado T.C. Schmidt. Ele defende com unhas e dentes que o texto é 100% autêntico. Ok, e é aí que entra a nossa análise de hoje. A gente vai usar como guia uma crítica, eu diria, demolidora desse livro. Demolidora, é um bom termo. Foi publicada no blog do historiador Richard Carrier, e o Carrier não só discorda do Schmidt, ele vai além. Ele acusa o cara de incompetência e até de fraude acadêmica. As palavras dele são bem pesadas. Então, o que a gente vai fazer aqui não é tentar resolver esse mistério de 2000 anos, seria um pouco ambicioso. São um pouco. Mas a gente vai destrinchar essa briga. Vamos usar a crítica do Carrier para entender os argumentos dos dois lados, sabe? Olhar as pistas, linguísticas, textuais, como se a gente fosse detetive na cena de um crime. E a acusação central do Carrier é bem séria. Ele basicamente diz que o livro do Schmidt não é pesquisa, é apologética. Defesa da fé. Isso. Defesa da fé disfarçada de academia. E que o Schmidt manipula, omite dados para fazer a tese dele parecer plausível. O Carrier diz que vai provar isso mostrando um padrão no método do Schmidt. Certo. Então vamos começar por onde o Carrier começa. É a parte mais técnica, talvez, mas parece que a mais explosiva também. A estilometria. Exato. Para quem não conhece o termo, é basicamente a análise estatística do estilo de um autor, né? Isso. É como se fosse uma impressão digital da escrita da pessoa. Um acadêmico, Ken Olsen, usou essa técnica e a conclusão dele foi que o DNA linguístico do testemunho não bate com o resto da obra do Joséfo. Não bate. Não bate. E mais, ele diz que o estilo se parece muito mais com o de Eusébio, um bispo e historiador cristão do século IV. Que é o primeiro cara a citar esse parágrafo na história, né? Exatamente. Então, pro Olson e pro Carrier, o Eusébio é o suspeito número 1 da falsificação. E é justamente na tentativa de refutar o Olson que, segundo o Carrier, o Schmidt comete um dos seus maiores erros. E como ele tenta refutar? Então, o foco todo está numa frase específica em grego, kai ala muria. Significa algo como e 10.000 outras coisas. Ok? O Carrier acusa o Schmidt de distorcer completamente o argumento do Olson. Ele diz que o Schmidt afirma que o Olson errou ao dizer que Joséfo nunca usou a frase 10.000 outras coisas, que em grego seria só alamuria. Certo. A frase genérica. Isso. Aí o Schmidt vai lá, aponta que o Joséfo usou essa forma genérica 2 vezes e diz: viram? O Olson errou. Peraí. Deixa eu ver se eu entendi. A acusação é que o Schmidt pegou a evidência específica, que era a frase exata, e trocou por uma mais genérica para fazer o argumento do outro parecer fraco. Exatamente. É como acusar alguém de nunca dizer a expressão choveu canivete, e para provar que a pessoa está errada, você mostra que ela já usou a palavra choveu. É essa analogia que o próprio Carrier usa. O ponto original do Olson não era a forma genérica alamúria. Era a expressão idiomática exata. Era a expressão completa kai alamúria, com a partícula kai na frente. E essa forma específica, segundo Carrier, nunca em toda a vasta obra de Joséfo aparece. As 2 vezes que ele usa algo parecido, a construção é diferente. É alatemúria. E o Eusébio, o nosso suspeito? Ah, aí que tá o pulo do gato. Eusébio usou a frase exata kai alamuria pelo menos 8 vezes nos textos dele. 8 vezes? Para Carey, isso é uma assinatura.
É uma prova estatística, tipo, muito forte. A chance do Joséfo usar essa expressão pela primeira e única vez justamente nesse parágrafo seria, ele diz, astronomicamente baixa. Então a acusação é de manipulação de dados mesmo. Sim, que o Schmidt removeu os dados reais, colocou dados falsos no lugar e atacou um espantalho que ele mesmo criou. Ok, essa acusação é pesadíssima, mas tentando ver o outro lado, qual seria a defesa do Schmidt aqui? Ele ignora a diferença entre esse K e o T? Bom, do ponto de vista do Schmidt, essa distinção seria um preciosismo. O argumento dele seria, em essência, que o significado geral é o mesmo, e que focar numa partícula gramatical tão pequena é procurar pelo em ovo. Que o estilo de um autor tem variações, né? Exato. O problema para o Carrier é que na análise estilométrica são justamente essas palavrinhas, as palavras função, os indicadores mais confiáveis de estilo, porque a gente usa de forma inconsciente. Entendi. A briga é sobre o que é uma impressão digital válida. Um foca na estrutura exata, o outro no sentido mais amplo. Isso. Mas a crítica do Carrier vai além. Ele também aponta porque o Schmidt teria simplesmente ignorado, que outros estudos importantes teriam ficado de fora. 2 nomes se destacam na crítica do Carrier, Paul Hopper e G.G. Goldberg. Ok. O Hopper fez uma análise de uma coisa chamada aspecto verbal, em grego. Basicamente a forma como o autor descreve o tempo das ações, se elas são contínuas, pontuais. Certo, bem técnico. Bem técnico, mas a conclusão dele foi taxativa. O testemunho viola o estilo narrativo de Joséfo de um jeito tão completo que é impossível que ele o tenha escrito. E segundo Carrier, o Schmidt ignora essa pesquisa por completo, ignora. E o Goldberg? A teoria dele parece ainda mais direta. Sim, a do Goldberger é fascinante. Ele basicamente pegou o testemunho, colocou do lado de um trecho do Evangelho de Lucas, capítulo 24, e argumentou que a estrutura é quase uma cópia a carbono. Como assim? É como se o autor do testemunho tivesse uma checklist dos eventos de Lucas 24 e fosse escrevendo um resumo, sabe? Quase ponto por ponto. Nossa. Jesus faz milagres, é crucificado, aparece vivo no 3º dia, cumpre as profecias. A sequência bate perfeitamente. O que, se for verdade, muda tudo. Deixa de ser um testemunho independente de um historiador e vira um resumo de um texto de fé que já existia. Exato. Vira uma fonte secundária, não primária. E como o Schmidt lida com essa bomba? O Carrier diz que ele a descarta de forma muito superficial com o que ele chama de apologética falaciosa. Um argumento que parece lógico, mas que serve mais para defender a crença. Isso. O Schmidt argumenta que, se fosse um resumo de Lucas, deveria haver mais palavras e frases idênticas. O que parece um ponto razoável, né? À primeira vista. Parece. Mas aí entra um conceito-chave da escrita antiga. Mimese. Mimese. Imitação. Exato. Na antiguidade, a imitação era uma forma de arte. Reescrever um texto famoso usando as suas próprias palavras, mas mantendo a estrutura, era um sinal de grande habilidade literária. Copiar literalmente era visto como preguiçoso, sabe? Falta de criatividade. Então, para o Goldberg e para o Carrier, a ausência de cópia direta é exatamente o que se esperaria de um falsificador habilidoso daquela época. Entendi. Ele estaria tentando criar um Joséfo convincente. Nossa, então o que o Schmidt apresenta como prova de autenticidade, que é a falta de cópia literal, o Carrier e o Goldberg interpretam como a assinatura de uma falsificação bem feita. É uma inversão completa da lógica. É uma inversão total. É uma disputa sobre como os antigos liam e escreviam. E a batalha não para aí. Ela desce para o nível das palavras individuais. Certo. O Schmidt argumenta que o vocabulário usado no testemunho é, em alguns casos, estranho para um autor cristão, o que apontaria para o Joséfo. E qual é o principal exemplo que ele usa? A frase realizador de feitos incríveis. Em grego, paradoxon ergon puietem. O Schmidt sugere que essa não é uma forma tipicamente cristã de descrever os milagres. Parece mais neutra, mais josefiana. E qual a resposta do Carrier para isso? Que Eusébio, o nosso principal suspeito. Não acredito. Pois é. Eusébio usa essa frase repetidamente para descrever tanto os milagres de Jesus quanto as ações de mártires.
E o mais importante, Carrier afirma que Eusébio é o primeiro autor conhecido a juntar essas três palavras exatas, enquanto Joséfo... Nunca as usa. Então, de novo, uma evidência que o Schmitt apresenta a favor de Joséfo, o Carrier vira de cabeça para baixo e aponta direto para Eusébio. Esse padrão vai se repetindo na crítica dele, então. Tem um outro exemplo famoso, que é o uso da palavra tribo, philon, em grego, para descrever os cristãos. Sim. O que há de tão controverso nisso? Bom, do lado do Schmitt, o argumento é que Joséfo via os cristãos não como uma seita judaica, tipo os fariseus, mas como um novo grupo, um povo distinto. Um grupo social ou étnico, talvez. Isso. Nesse contexto, a palavra philon, ou tribe, faria sentido. Ele diz que os acadêmicos se prenderam demais à ideia de que Joséfo só poderia usar termos como hereses, seita ou filosofia. Faz sentido. É uma tentativa de entrar na cabeça do Joséfo e entender como ele veria esse movimento novo. Mas e a contra-análise do Carrier? O Carrier, citando um super especialista em Joséfo, Steve Mason, diz que essa interpretação ignora completamente os hábitos de escrita do Joséfo. Como assim? Em toda a sua obra, o Joséfo é extremamente consistente. Ele usa aireses ou filosofia para grupos de pensamento judaicos e reserva philon para grupos étnicos, como a tribo de Judá. Usar philon para um grupo definido por crença seria uma quebra total no padrão dele. E deixa eu adivinhar, Eusébio gostava de usar a palavra tribo para os cristãos. Bingo! A tribo dos cristãos, to philon ton Christianum, é um idioma distintamente cristão do período do Eusébio e posterior. Não é possível! E, de novo, o próprio Eusébio a usa nos seus escritos. O Carrier até menciona um caso em que Eusébio está traduzindo uma fonte não cristã que não usava a palavra, e ele a insere por conta própria. Ele adiciona a palavra? Para o Carrier, é mais uma digital do Eusébio encontrada na passagem. Então, o que a gente está vendo é um embate de metodologia, no fundo. O Schmitt parece ter uma abordagem mais flexível, dizendo que o Joséfo poderia ter quebrado os próprios padrões. Sim. Enquanto Carrier adota uma visão mais rígida, mais estatística, dizendo que um autor não muda suas impressões digitais tão fácil e que a explicação mais simples é que o autor é outro. Essa é a essência da crítica. E o Carrier não para por aí. Ele cita outros analistas, como o Niels Godfrey, que descreve o livro do Schmitt como uma série de histórias convenientes. Just so stories. Isso, para explicar todas as esquisitícias do texto. Por exemplo, o Godfrey aponta que o Schmitt diz que o texto é neutro, mas depois passa um tempão tentando provar que o Joséfo estava sendo, na verdade, sarcástico e zombeteiro. O que não é nada neutro. Exatamente. O Carrier chama isso de uma contradição que invalida a tese central. E ainda tem a alegação de que o Schmitt distorce o trabalho de outros acadêmicos, né? Como uma tal de Chrissy Hansen. Sim, esse é outro ponto que o Carrier usa para construir o caso dele de um padrão de má conduta acadêmica. Ele alega que a Hansen também apontou distorções no jeito como Schmitt usou o trabalho dela sobre outro autor, Pseudegésipo, para fazer parecer que ela concordava com ele. Quando, na verdade, não concordava. Pelo contrário, segundo Carrier, o artigo dela já refutava o ponto que o Schmitt estava tentando fazer. O que nos leva à conclusão do Carrier. E ela vai muito além de uma simples briga acadêmica, né? A crítica dele não é só o T.C. Schmitt. Não mesmo. É a editora, a Oxford University Press e ao campo de estudos bíblicos como um todo. Exato. A conclusão dele é um torpedo. Ele pergunta como um trabalho com o que ele descreve como falhas metodológicas tão graves e, na visão dele, pesquisa fraudulenta, pôde passar pela revisão por pares de uma das editoras mais prestigiadas do mundo? É uma pergunta bem forte. E a sugestão dele é que o processo falhou. Falhou gravemente. Ele levanta a hipótese de que o campo de estudos bíblicos está, e essas são as palavras dele, ideologicamente capturado por interesses cristãos. Uau! O que levaria a um padrão de rigor muito mais baixo para trabalhos que apoiam narrativas favoráveis ao cristianismo. É uma acusação extremamente séria, coloca em xeque a objetividade de todo um campo de estudo. Sem dúvida. E é importante a gente notar que essa é a perspectiva do Carrier,
que ele mesmo é uma figura polêmica e um dos principais defensores da teoria do mito de Cristo. A ideia de que Jesus nunca existiu como figura histórica. Isso. Então, ele também tem um interesse claro no resultado desse debate. Certo. Então, recapitulando, o que a gente analisou hoje foi uma briga acadêmica de altíssimo nível. De um lado, T.C. Schmitt defendendo que um parágrafo de Joséfo é a prova autêntica da vida de Jesus. E do outro, Richard Carrier, acusando Schmitt de distorcer evidências, ignorar pesquisas contrárias e usar lógica falha para chegar a uma conclusão que ele já tinha desde o começo. E a gente viu os pontos centrais dessa batalha. A análise estatística de frases em grego, como o Kaia Lamúria, o debate se o texto é uma paráfrase de Lucas disfarçada pela técnica da mimese, a disputa sobre o significado de palavra-chave, como tribo, e a tese do Carrier é que quando todas as evidências que ele diz que foram omitidas são colocadas de volta na mesa, elas apontam de forma consistente não para Joséfo, mas para uma falsificação feita por Eusébio lá no século IV. O que deixa uma reflexão final para quem nos ouve, que vai muito além de grego antigo e teologia. Com certeza. Esse debate todo é um estudo de caso fascinante sobre a própria natureza da evidência, né? Mostra como os mesmos fatos, as mesmas palavras numa página, podem ser interpretadas de jeitos diametralmente opostos. Dependendo do método e das pressuposições que você traz para a análise. Exato. E se a acusação do Carrier sobre a falha no processo de revisão por pares tiver algum mérito, mesmo que parcial, isso nos força a uma pergunta bem desconfortável. Como nós, que não somos especialistas, podemos navegar por campos de conhecimento onde as apostas não são só acadêmicas, mas também profundamente pessoais, ideológicas. Como separar a análise histórica da defesa apaixonada de uma crença, quando os próprios especialistas estão em guerra? Essa talvez seja a questão mais importante que essa controvérsia toda nos deixa.